A figura que a história registraria como Henrique Tudor, futuro rei Henrique VII da Inglaterra, veio ao mundo em 28 de janeiro de 1457, no imponente castelo de Pembroke, na região oeste do país de Gales. Seu nascimento ocorreu em meio a um cenário de instabilidade, marca que acompanharia seus primeiros 30 anos de vida. Seu pai, Edmund Tudor, primeiro conde de Richmond, era filho de Catarina de Valois, viúva do rei Henrique V, e Owen Tudor, com quem se casou após a morte do monarca em 1422. Essa união fez de Edmund meio-irmão do então reinado Henrique VI, conectando-o diretamente à coroa inglesa. Sua mãe, Margaret Beaufort, descendia de João de Gante, terceiro filho do rei Eduardo III, e de Catarina Swynford, uma linhagem que, embora nobre, carregava o peso de uma origem controversa. Aos 13 anos, ainda uma criança, Margaret enfrentou o parto de Henrique sob condições extremas. Seu corpo frágil, mal preparado para o desafio, fez com que seus acompanhantes temessem pela vida de ambos. Contra todas as expectativas, o menino sobreviveu, mas as sequelas daquele parto precoce podem ter sido permanentes. Margaret nunca mais concebeu outro filho, apesar de 2 casamentos posteriores. Henrique tornou-se assim o centro absoluto de sua existência, objeto de um amor incondicional e de ambições que moldariam o destino da Inglaterra. A conexão de Henrique com o trono não era direta. Embora sua mãe fosse bisneta de João de Gante, os Beaufort eram frutos de um relacionamento extraconjugal, legitimados apenas décadas depois por Henrique IV, que, no entanto, os excluiu explicitamente da linha sucessória. Enquanto isso, a Casa de York, descendente do segundo e quarto filhos de Eduardo III, possuía um direito muito mais sólido. Essa disputa dinástica, que opunha primos em uma luta sangrenta, daria origem ao que muitos chamaram de Guerra dos Primos, os primeiros capítulos das Guerras das Rosas. A infância de Henrique foi tão turbulenta quanto o período em que viveu. Órfão de pai antes mesmo de nascer, vítima da peste bubônica que ceifou Edmund Tudor, ele foi criado sob a proteção de seu tio Jasper Tudor, que assumiu o papel de figura paterna. Margaret, apesar da separação física, nunca rompeu os laços com o filho. Sua determinação em garantir seu futuro a levou a um novo casamento em 1458, dessa vez com Henry Stafford, segundo filho do Duque de Buckingham. União que, segundo relatos, foi feliz. Enquanto isso, Jasper dedicou-se à educação do sobrinho, proporcionando-lhe uma formação alinhada aos ideais humanistas que surgiam na Itália renascentista. Retórica, história, matemática, geografia e línguas faziam parte de um currículo designed para forjar um líder. Mas o destino de Henrique estava inextricavelmente ligado aos ventos políticos que sopravam sobre a Inglaterra. O reinado de Henrique VI, iniciado sob promessas após a vitória em Agincourt, desmoronou em meio a crises. A saúde mental frágil do monarca, marcada por episódios de demência e apatia, abriu brechas para disputas de poder. Os nobres lancastrianos, acusados de explorar a fraqueza do rei, enfrentavam a crescente hostilidade dos yorkistas, que culpavam a rainha Margarida de Anjou, francesa e influente, pelos reveses militares na França e pela corrupção na corte. A tensão explodiu em conflito aberto em 1455, quando Ricardo, Duque de York, declarou sua pretensão ao trono, deflagrando uma guerra civil que dividiria o reino. Para Henrique Tudor, cada virada nesse jogo de poder significava uma mudança radical em sua segurança, status e rotina. Sua vida desde cedo foi uma sucessão de fugas, alianças e adaptações forçadas. Em um mundo onde lealdades se desfaziam com a mesma velocidade com que eram firmadas, ele aprendeu que a sobrevivência dependia tanto da astúcia quanto da sorte. E foi nesse caldeirão de intrigas, traições e sonhos de grandeza que se forjou o homem que, contra todas as probabilidades, um dia reclamaria a coroa para si. No frio inverno de 1460 em Wakefield, o destino da Inglaterra se reescreveu com sangue e ambição. Com apenas 18 anos, Eduardo de York, herdeiro de uma linhagem que se recusava a curvar-se, ergueu a bandeira de seu pai caído e transformou uma herança de derrota em um legado de vitória. Menos de 3 meses depois, nas planícies encharcadas de North Yorkshire, a Batalha de Towton se tornaria um dos capítulos mais brutais já escritos na história inglesa. 12 horas de carnificina ininterrupta, onde cerca de 50.000 homens se enfrentaram em um banho de aço e lama, e mais de 15.000 nunca mais voltaram para casa. Quando o sol se pôs naquele 20 de março de 1461, o chão estava tão saturado de sangue que os rios próximos correram vermelhos por dias.
E no centro daquele caos emergiu um vencedor, Eduardo, agora Eduardo IV, coroado em Westminster Abbey no dia 28 de junho, enquanto o mundo de Henrique Tudor desabava ao seu redor. Os primeiros anos do reinado do novo rei foram uma caçada implacável. Eduardo IV não governaria com meias medidas. Cada rival em potencial deveria ser neutralizado, cada ameaça extirpada. Henrique VI, o rei deposto, foi capturado e reduzido a um prisioneiro na Torre de Londres, enquanto sua rainha, Margarida de Anjou, fugia para a França com o jovem Eduardo de Westminster, o último herdeiro lancastriano de sangue puro. Quanto a Henrique Tudor, uma criança de apenas 4 anos, sua sorte foi selada com um golpe de caneta real. O título de Conde de Richmond, que por direito lhe pertencia, foi arrancado de suas mãos e entregue a George, Duque de Clarence, irmão do novo rei. Seu tio Jasper Tudor, o general lancastriano cuja lealdade era tão inquebrantável quanto perigosa, teve que se despedir do sobrinho em uma cena carregada de desespero, fugindo para o exílio na França antes que a espada de Eduardo IV o alcançasse. Mas o rei não se contentaria em apenas afastar o menino. Henrique foi entregue a Sir William Herbert, um leal iorquista, sob o pretexto de proteção, uma palavra que na boca de Eduardo soava como um eufemismo sinistro. Durante 8 longos anos, o jovem Tudor viveu em Pembroke, tecnicamente um prisioneiro, embora as paredes de sua prisão fossem as mesmas de sua infância. Não há registros de maus-tratos, pelo contrário, Herbert parece ter permitido que Henrique mantivesse uma rotina quase normal, com visitas supervisionadas de sua mãe, Margarida Beaufort, e seu padrasto. Mas a mensagem era clara: ele era um refém político, um peão em um tabuleiro onde cada movimento poderia significar vida ou morte. Eduardo IV não mataria a criança, ainda não, mas garantiria que ela nunca esquecesse seu lugar. Até que em 1469, o próprio arquiteto da coroa de Eduardo se voltou contra ele. Ricardo Neville, o conde de Warwick, o fazedor de reis, cujo gênio estratégico havia colocado Eduardo no trono, agora conspirava para derrubá-lo. Seu plano? Substituir o rei por seu irmão mais novo, Jorge de Clarence, um homem cuja ambição era tão voraz quanto sua lealdade era frágil. Para limpar o caminho, Clarence ressuscitou boatos antigos. Eduardo IV, dizia-se, já seria casado em segredo antes de desposar Elizabeth Vaudeville, tornando seu casamento com a rainha nulo e seus filhos bastardos. A traição se espalhou como fogo em palha seca. Sir William Herbert, sempre leal a Eduardo, marchou para defender seu rei na Batalha de Edgecote Moor, mas a sorte virou as costas aos iorquistas. Derrotado e capturado, Herbert foi arrastado perante Warwick, condenado como um consultor maligno do rei e executado sem piedade. Com seu guardião morto, Henrique Tudor, agora com 12 anos, encontrou refúgio ao lado de sua mãe e padrasto em Woking. Mas a tranquilidade duraria pouco. Até 1470, Warwick percebeu que seu plano de entronizar Clarence havia fracassado. Sem volta atrás, ele fez o impensável. Aliou-se aos lancastrianos, viajou à França e selou um pacto com Margarida de Anjou. O acordo era simples: devolver Henrique VI ao trono. Com o apoio francês, Warwick desembarcou na Inglaterra, expulsou Eduardo IV de Londres e libertou o rei deposto da Torre, um homem tão quebrado pela prisão que mal reconhecia seu próprio nome. Enquanto isso, Jasper Tudor, finalmente livre do exílio, reapareceu na corte com seu sobrinho ao lado. Por um breve momento pareceu que os lancastrianos poderiam recuperar o que haviam perdido. Mas Eduardo IV não era um homem que aceitava derrotas. Em 14 de abril de 1471, na Batalha de Barnet, ele esmagou as forças de Warwick, que morreu em combate. Menos de um mês depois, em Tewkesbury, aniquilou o que restava do exército lancastriano. Margarida de Anjou foi capturada e seu filho, Eduardo de Westminster, foi morto no campo de batalha, alguns dizem que por ordem direta do rei. Na noite de 21 de maio, Henrique VI, o último obstáculo simbólico, foi encontrado morto em sua cela na torre, o crânio esmagado por um golpe traidor. A mensagem era clara: Eduardo IV não deixaria pedra sobre pedra. E foi nesse banho de sangue que, sem querer, ele plantou a semente de sua própria ruína. Ao eliminar Henrique VI, Eduardo não apenas removia um rival, ele transformava Henrique Tudor, até então um nome quase esquecido, no último herdeiro lancastriano vivo. Um menino de 14 anos, sem exército, sem títulos, sem nada além de um sobrenome que agora carregava o peso de uma dinastia massacrada. Com a restauração de Eduardo IV, os lancastrianos restantes sabiam que sua hora havia chegado. Se ficassem, seriam caçados.
Margarida Beaufort, sempre a estrategista, não perderia tempo. Após a derrota em Tewkesbury, Jasper Tudor recolheu seu sobrinho em Tenby, no condado de Pembrokeshire, e juntos embarcaram para a Bretanha, rumo ao exílio. 14 anos os separariam da Inglaterra, 14 anos em que Henrique Tudor aprenderia que a paciência, mais do que a espada, forja reis. Sua mãe, porém, não os acompanharia. Viúva pela terceira vez após a morte de Henry Stafford em Barnet, Margarida fez uma jogada ousada. Em 1472, casou-se com Thomas Stanley, um lord iorquista de influência. Os rumores diziam que era um casamento por conveniência, uma maneira de permanecer próxima ao círculo de Eduardo IV e Elizabeth Vaudeville. Mas Margarida tinha um plano. Enquanto Henrique crescia seguro na Bretanha, ela permaneceria em solo inglês, observando, esperando, tecendo alianças silenciosas. Porque se havia uma lição que a vida lhe ensinou, era esta: até o mais improvável dos herdeiros pode se tornar um rei, desde que sobreviva tempo suficiente para reclamar seu destino. A decisão de separar o jovem Henrique de seu tio Jasper não foi mero acaso, mas um cálculo frio de sobrevivência. Enquanto Jasper era enviado para o austero Chantal de Josselin, no coração da Bretanha, Henrique, agora com 17 anos, foi confinado ao Chantal Largo, uma fortaleza militar convertida em prisão dourada na cidade de Elven. Pela primeira vez em sua vida, estava sozinho. Sem família, sem aliados visíveis, apenas as sombras da torre mais alta como companhia por 3 anos de isolamento forçado. Enquanto isso, Eduardo IV, implacável, intensificava a pressão. Exigia a extradição do sobrinho, oferecendo em troca promessas que cheiravam a armadilha. Em 1476, a tática mudou. O rei inglês, cansado de negociar com o duque Francisco II, enviou uma mensagem direta a Henrique: volte para a Inglaterra, case-se com uma mulher da casa de York, quem sabe até com sua própria filha, Isabel de York, e herde as vastas terras e fortunas da família Beaufort, atualmente nas mãos de sua mãe Margarida. A oferta era tentadora, quase irresistível. Mas havia um detalhe cruel: se Henrique recusasse, perderia tudo. O exílio seria eterno. O inverno de 1476 encontrou o duque Francisco doente e seus conselheiros inclinados a ceder. Henrique, agora com 19 anos, foi entregue aos emissários ingleses. Os homens de Eduardo IV o escoltaram até a cidade portuária de Saint-Malo, onde o navio aguardava para levá-lo de volta à terra que o queria morto. O pânico deve ter apertado sua garganta. Mas Henrique não era um homem de desespero, era um estrategista. Fingiu uma doença súbita e, num golpe de audácia, buscou refúgio em uma igreja próxima. Aquele ato de resistência silenciosa ganhou tempo suficiente para que o duque Francisco, recuperado de sua fraqueza momentânea, revogasse a ordem de extradição. Henrique permaneceu na Bretanha. Os 4 anos seguintes são um borrão na história, mas em 1480, os registros o colocam no Chantal de Largo, finalmente reunido com Jasper depois de 6 anos de separação. Enquanto isso, Eduardo IV persistia, cartas após cartas oferecendo perdão, um casamento vantajoso, a restauração de suas terras, desde que Henrique se rendesse. Mas Henrique e Jasper, desconfiados como lobos feridos, recusavam todas as propostas. Até que em 9 de abril de 1483, o destino virou o jogo. Eduardo IV, o rei obeso cujo reinado parecia inquebrantável, morreu. Deixou para trás uma viúva astuta, Elizabeth Vaudeville, 7 filhos, e um império prestes a desmoronar. Seu herdeiro, Eduardo V, tinha apenas 12 anos. A coroa foi colocada em sua cabeça antes que o corpo do pai esfriasse, mas a discórdia já fermentava. A rainha-mãe e os conselheiros de Eduardo IV insistiam na coroação imediata. Seu tio, Ricardo, duque de Gloucester, tinha outros planos. Em poucos dias, os 2 príncipes, Eduardo V e seu irmão mais novo, Ricardo de Shrewsbury, foram protegidos na Torre de Londres. Ricardo, o tio, espalhou boato de que o casamento de Eduardo IV com Elizabeth Vaudeville era inválido, tornando seus sobrinhos bastardos. Em 25 de junho de 1483, o parlamento declarava os filhos de Eduardo IV ilegítimos. 2 semanas depois, Ricardo era coroado como Ricardo III. O destino dos príncipes da Torre jamais foi esclarecido, mas o sangue, ou sua ausência, falava por si. Até 1483, as Guerras das Rosas pareciam terminadas com a Casa de York triunfante. Ricardo III mudou tudo isso. Seu golpe brutal repugnou até seus antigos aliados. Homens que antes serviram a Eduardo IV agora fugiam para a França, procurando o exílio de 26 anos que carregava o nome de Henrique Tudor.
Seu direito ao trono era frágil. O parlamento havia decidido, um século antes, que os Beaufort poderiam ser legitimados, mas jamais herdariam a coroa. No entanto, em um reino cansado de tirania, Henrique era a última esperança. Nos 2 anos seguintes, descontentes de todas as facções, iorquistas traídos, lancastrianos obstinados, convergiram para a causa Tudor. Enquanto isso, na Inglaterra, Margarida Beaufort tramava nas sombras. Em segredo, negociou com Elizabeth Vaudeville. Se a rainha dowager apoiasse Henrique, ele se casaria com Isabel de York, unindo as rosas branca e vermelha e encerrando, de uma vez por todas, a guerra que sangrava o reino há décadas. Mas o plano exigia ação. Em outubro de 1483, Henrique Stafford, duque de Buckingham, genro de Margarida por seu segundo casamento, se rebelou contra Ricardo III. Henrique Tudor deveria cruzar o Canal da Mancha com homens e suprimentos emprestados pelo Duque da Bretanha para se juntar à revolta. O mar, porém, era um inimigo tão implacável quanto Ricardo. Tempestades o mantiveram preso na costa francesa enquanto Buckingham era esmagado e executado. Ricardo III, furioso ao descobrir a participação de Margarida, confiscou suas terras e a colocou sob prisão domiciliar. Depois, exigiu do Duque da Bretanha a extradição imediata de Henrique. Mas o jovem Tudor já estava um passo à frente. Fugiu para a corte de Luís XI, onde foi recebido com braços abertos, e com ouro, homens e a promessa de que a França não descansaria até ver a Inglaterra em chamas. Enquanto isso, Margarida continuava a escrever em código para o filho. Cada carta era um fio na teia que ela tecia há anos. Os sobreviventes da rebelião falhada de Buckingham agora se aglomeravam ao redor de Henrique, transformando o exílio em um exército. Ricardo III podia ser odiado, mas isso não mudava um fato inegável. O direito de Henrique ao trono era tão fino quanto o fio de uma espada. E, no entanto, quem mais restava? O trono que Henrique almejava era, na melhor das hipóteses, uma aposta arriscada, e como lancastriano, seu nome soava como um eco de derrotas passadas para muitos iorquistas. Ainda assim, eles o apoiavam, mesmo que com os dentes cerrados, pois a alternativa era pior, um rei que afogava a própria família em sangue. Mas essa lealdade frágil poderia evaporar tão rápido quanto a névoa matinal sobre os campos ingleses. Ricardo III estava morto, mas a memória de seu reinado ainda ardia como um ferimento aberto. Ciente desses abismos sob seus pés, Henrique agiu. No Natal de 1483, diante de seus seguidores reunidos na Catedral de Rennes, ajoelhou-se perante Deus e jurou 2 coisas: esmagar Ricardo III e desposar Elizabeth de York. Era um golpe de mestre, orquestrado por sua mãe e pela rainha viúva, Elizabeth Vaudeville. Ao unir-se à herdeira da casa de York, Henrique não apenas acalmava os ânimos dos antigos inimigos, mas tecia um futuro para sua linhagem. Qualquer filho seu seria neto de Eduardo IV, o sangue iorquista fluindo em suas veias como prova de legitimidade. O plano era perfeito, até que a morte mais uma vez interferiu. Em março de 1485, a rainha Ana Neville, esposa de Ricardo III, faleceu. Os rumores, como serpentes, deslizaram pelos corredores do poder. O rei pretendia casar-se com sua própria sobrinha, Elizabeth de York. Um incesto político, uma jogada desesperada para consolidar seu domínio e, de quebra, arruinar os planos de Henrique. Se Ricardo concretizasse aquela união, o último fio que sustentava a pretensão tudoriana se rompia. Não havia tempo a perder. Com a pressão sufocando-o, Henrique embarcou rumo à Inglaterra em 1º de agosto de 1485, à frente de um exército improvisado. Alguns milhares de homens, ingleses exilados, galeses ressentidos, mercenários franceses com lealdade tão volátil quanto o vento. Quando suas naves ancoraram na Baía de Milford em 7 de agosto, e ele pisou na terra que o expulsara 14 anos antes, algo dentro dele se quebrou e se reconstruiu. Ajoelhado na areia, beijou o solo como um homem que finalmente retorna ao útero de sua própria história. Julga-me, ó Senhor, e defende a minha causa, murmurou citando o Salmo. Depois ergueu-se e rugiu para seus homens, invocando Deus e São Jorge. Não era um pedido, era uma ordem. Os 2 semanas seguintes foram um jogo de sombra e fogo. Henrique marchou por Gales, recolhendo apoiadores como um imã atrai limalha, homens que odiavam Ricardo, que sonhavam com um rei fraco o suficiente para ser manipulado, ou que simplesmente viam nele a última esperança de paz. Quando cruzou a fronteira inglesa, seu exército mal chegava a 5.000. À sua frente, em Bosworth Field, Ricardo III aguardava com 10 a 15 mil homens, posicionados no alto de Ambion Hill, donos do terreno, da cavalaria e da reserva. Tudo parecia perdido.
mas a guerra não é feita apenas de números. Lord Thomas Stanley, padrasto de Henrique graças ao quarto casamento de Margarida Beaufort, ainda não escolhera lado. Ricardo mantinha refém o filho de Stanley, Lord Strange, como garantia de sua lealdade. Enquanto as linhas de infantaria de Henrique avançavam sob uma chuva de flechas, espaçadas para minimizar as baixas, os homens de Ricardo carregaram. Foi então que a formação tudoriana se fechou como um punho. A carga iorquista espatifou-se contra aquele muro de aço e determinação. Ricardo, impaciente, não esperou. Com um pequeno contingente de cavalaria desceu o morro como um raio, direto para o coração do exército inimigo. Seu alvo? Henrique Tudor, escondido entre seus guardas. O rei matou o porteiro do estandarte de Henrique e quase alcançou o pretendente, até que, no momento exato em que sua espada se ergueu para o golpe final, Lord Stanley deu a ordem que mudaria a história. Agora, a cavalaria de William Stanley, irmão de Thomas, desabou sobre o flanco de Ricardo. Traído, cercado, o último rei Plantageneta lutou como um demônio, gritando que morreria como rei. E assim foi. Um pequeneiro galês, cujo nome a história esqueceu, mas cuja lâmina não, derrubou-o do cavalo. Ricardo III caiu, foi empalado, e ainda vivo, espancado até virar uma massa informe de carne e armadura. Quando o pó baixou, Lord Stanley, que não desferira um único golpe na batalha, galopou até Henrique e com um gesto teatral, retirou a coroa ensanguentada do crânio esmagado de Ricardo. Sem cerimônia colocou-a na cabeça do novo rei, Henrique VII. Os deuses, ou o destino, ou a simples teimosia de uma mãe que nunca aceitou a derrota, haviam falado. Contra todas as probabilidades, o exilado, o bastardo, o homem cujo direito ao trono era uma ficção conveniente, agora reinava. Mas a coroa, ele sabia, era apenas o primeiro ato. A Inglaterra, exausta por décadas de guerra civil, não se ajoelharia tão facilmente. Outros pretendentes surgiriam, como ervas daninhas após a chuva. Ricardo, Eduardo IV, Henrique VI, todos haviam sido desafiados, todos haviam sangrado por aquele trono. E Henrique, olhando para o horizonte de seu reinado, via as mesmas sombras se aproximando. Sua primeira medida foi implacável. Prendeu Edward, conde de Warwick, filho de George, duque de Clarence, o último herdeiro masculino de York, uma criança de 9 anos. Depois distribuiu perdões e favores como um jogador de xadrez movendo suas peças. Sua mãe, Margarida Beaufort, tornou-se minha senhora, a mãe do rei, assinando-se como Margaret R. Regina, rainha, embora nunca tivesse sido coroada. Os irmãos Stanley, cujo apoio tardio lhe garantirá a vitória, foram agraciados com títulos e terras. E em 30 de outubro de 1485, Henrique foi ungido em Westminster, enquanto o eco dos sinos abafava os murmúrios de traição. Mas a verdadeira batalha começava agora. Em seu primeiro parlamento, Henrique trabalhou para apagar Ricardo III da história. Declarou-o usurpador, um tirano que assassinara seus sobrinhos, os príncipes da Torre, e invalidou cada decreto de seu reinado. O casamento de Eduardo IV e Elizabeth Vaudeville, antes anulado por Ricardo, foi restaurado, legitimando Elizabeth de York e, por extensão, qualquer herdeiro que Henrique viesse a ter com ela. Até mesmo a data da Batalha de Bossort foi alterada nos registros, de 22 para 21 de agosto. Uma mentira pequena, mas calculada. Aqueles que lutaram por Ricardo naquele dia agora eram tecnicamente traidores. Era um aviso. E a Inglaterra, com seus lordes desconfiados e seu povo cansado, começou a entender o tipo de rei que Henrique VII seria. Não um guerreiro como Eduardo IV, nem um fanático como Henrique VI, nem um monstro como Ricardo III. Algo novo. Algo mais perigoso. Um homem que governaria não apenas pela espada, mas pela lei, e que, quando necessário, reescreveria a lei para servir a sua coroa. O novo rei não era mais do que um lembrete vivo de que todos nobres, clérigos e plebeus respiravam, prosperavam e mantinham suas terras apenas pela graça de Henrique. Uma graça que, como bem sabiam, poderia ser revogada tão facilmente quanto concedida. Essa estratégia, no entanto, não bastaria para garantir a paz doméstica. Nos 12 anos seguintes, a Inglaterra seria sacudida por não menos que 4 rebeliões, cada uma delas um teste à autoridade do homem que agora ocupava o trono. E mesmo a promessa solene de unir as rosas, o casamento com Elizabeth de York, foi adiada por cálculos frios. A cerimônia só ocorreu em 18 de janeiro de 1486, quase um ano depois da coroação de Henrique. O motivo do atraso permanece envolto em sombra, mas um detalhe revelador não deixa margem para dúvidas. Menos de 7 meses após o casamento, Elizabeth deu à luz seu primeiro filho. A matemática era implacável.
Ela já carregava o herdeiro Tudor quando subiu ao altar. Não era romântico, era estratégico. Henrique só selou a união quando a gravidez de Elizabeth lhe garantiu não apenas uma esposa, mas um filho, preferencialmente um varão, para consolidar sua dinastia frágil. A política mais uma vez vestia-se de destino. E, no entanto, o que começou como um acordo de conveniência transformou-se, com o tempo, em algo raro na história das monarquias, um casamento de verdadeira afeição. Elizabeth não era apenas um símbolo da reconciliação entre York e Lancaster. Era uma mulher cuja inteligência, devoção e popularidade entre os nobres iorquinos sustentariam o reinado de Henrique nos anos mais turbulentos. Seu amor pelos filhos e sua lealdade inabalável ao marido tornaram-na não apenas uma rainha, mas uma parceira indispensável. E aqui reside outro traço singular de Henrique VII. Em uma época em que infidelidade era quase um privilégio real, ele jamais tomou uma amante. Por 20 anos Elizabeth foi sua única rainha, em nome e em fato. Daquela união nasceram 7 filhos em 17 anos, 4 dos quais sobreviveram até a idade adulta. Mas antes que a dinastia pudesse respirar aliviada, o sangue voltaria a manchar o solo inglês. Em abril de 1486, Henrique esmagou uma revolta menor liderada pelos irmãos Stafford e pelo Visconde Lovell, iorquinos teimosos que se recusavam a aceitar o novo ordem. A mensagem era clara: a resistência seria tolerada até o ponto em que se tornasse inconveniente. Então, em 19 de setembro daquele mesmo ano, o símbolo definitivo da união das casas rivais finalmente chegou: o nascimento de Arthur, príncipe de Gales, em Winchester. Um herdeiro homem batizado com o nome do lendário rei da Távola Redonda, não por acaso, mas por design. Henrique escolheu o nome com precisão cirúrgica. Arthur não era apenas um herói britânico, era a promessa de um novo começo, de uma era em que as guerras das rosas seriam apenas uma lembrança distante. Até a avó do menino, Elizabeth Vaudeville, a antiga rainha viúva de Eduardo IV, foi convidada a ser sua madrinha, um gesto calculado para acalmar os ânimos iorquinos. Mas a reconciliação era tão frágil quanto o papel em que se escreviam os decretos reais. Poucos meses depois, Vaudeville foi despojada de suas terras e confinada à força no convento de Bermondsey. O motivo oficial? Nunca ficou claro. A razão real? Provavelmente residia em Margaret Beaufort, mãe de Henrique, uma mulher cuja ambição só perdia para seu ressentimento. Para ela, Vaudeville era uma rival incômoda, uma lembrança viva de que, apesar de todo o sangue derramado, os York ainda respiravam, e respiravam perto demais do trono. Era um aviso de que, sob a fachada da união, as velhas divisões ainda pulsavam. E em 1487, elas explodiram na forma de uma rebelião muito mais perigosa. Desta vez, o desafio veio de John de Lapole, conde de Lincoln, sobrinho de Eduardo IV e um iorquino de sangue puro. Seu aliado? O menino camponês de nome Lambert Sinel, apresentado ao mundo como Edward, conde de Warwick, o verdadeiro herdeiro York, supostamente preso na torre, mas que, na realidade, continuava lá, vivo e sob custódia. A farsa era grosseira, mas eficaz. Sinel tinha um vago parecido com o jovem Warwick, e isso bastou para inflamar a imaginação dos descontentes. Em Dublin, o menino foi coroado como Eduardo VI em uma cerimônia improvisada na Catedral de Christchurch, enquanto Lincoln e seus seguidores juravam lealdade ao novo rei. Henrique não subestimou a ameaça. Quando os rebeldes desembarcaram na Inglaterra, ele os esmagou na Batalha de Stoke, em 16 de junho de 1487. Lincoln morreu na luta, mas Sinel, o fantoche inocente de um jogo mortal, foi poupado. Henrique, em um gesto de clemência calculada, o levou para a corte e lhe deu um emprego nos cozinhas reais. Mais tarde, o ex-rei viraria falcoeiro do rei. Viveria até a década de 1530, um lembrete ambulante de que, para Henrique, até a traição tinha seu preço e sua utilidade. Naquele mesmo ano, o rei encomendou uma nova coroa, cravejada de joias e adornada com os símbolos de Inglaterra e França. Não era apenas um acessório, era uma declaração. Os reis ingleses ainda reclamavam o trono francês, mesmo décadas depois do fim da Guerra dos 100 Anos. Mas Henrique não se contentava com símbolos vazios. Ele também reformou a moeda, o soberano de ouro, a primeira libra cunhada com a rosa Tudor, branca e vermelha entrelaçadas, um manifesto em metal de que as guerras civis haviam terminado. Pelo menos no papel e para que ninguém esquecesse, ergueu Richmond Palace às margens do Tâmisa, um monumento de pedra e ambição. Inaugurado por volta de 1500, o palácio seria por um século e meio o coração do poder Tudor, até ser reduzido a ruínas pela mesma Inglaterra que Henrique jurara unificar.
Enquanto isso, a família real crescia. Em 1489 nasceu Margarete, nomeada em homenagem à mãe de Henrique. 2 anos depois veio outro herdeiro, o príncipe Henry, futuro rei. Uma segunda Elizabeth chegou em 1492, mas a morte a levou aos 3 anos, um lembrete cruel de que mesmo para reis, a vida dos filhos não era garantida. Em 1496 finalmente nasceu Maria, a última a sobreviver à infância. Henrique VII, conhecido por sua frieza e cautela, derretia-se na intimidade do lar. Amava a esposa, brincava com os filhos e, raridade entre monarcas, parecia genuinamente feliz em sua vida doméstica. Mas a paz era um luxo que a coroa não podia se dar ao luxo de desfrutar por muito tempo. Na França, os antigos aliados de Henrique, Luís XI e depois Carlos VIII, haviam se tornado uma ameaça. Em 1491, quando os franceses invadiram a Bretanha, terra que abrigara Henrique em seu exílio, o rei inglês declarou guerra. O parlamento, no entanto, não estava disposto a bancar outra campanha custosa. Exigiu garantias. A guerra seria curta ou não haveria ouro. Henrique embarcou tarde, em outubro, quando o inverno já ameaçava. 3 semanas depois, os franceses ofereceram um acordo. E Henrique, pragmático como sempre, aceitou. Em troca da retirada, receberia uma pensão anual de 122.500 libras, um resgate disfarçado de tratado. Para muitos ingleses era uma vergonha. A França, o velho inimigo, havia sido comprada em vez de conquistada. Mas Henrique não governava por glória, governava por resultados. E no tabuleiro da política europeia, cada peça tinha seu valor, mesmo que fosse em moeda e não em sangue. A ideia de que reivindicações sobre territórios como a Normandia eram uma questão de honra nacional inglesa já soava vazia na década de 1490. Para muitos, a decisão de Henrique VII de abandonar tais pretensões em troca de uma paz comprada foi um ato de covardia. Mas o rei não governava por nostalgia, governava por sobrevivência. E enquanto os nobres murmuravam sobre a glória perdida, um novo perigo surgia no horizonte. A Irlanda, sempre um barril de pólvora, voltava a ameaçar a estabilidade da coroa. Desta vez, o estupim tinha um nome, Perkin Warbeck. Um jovem que, após circular por cortes estrangeiras, passou a se apresentar como Ricardo de Shrewsbury, o filho mais novo de Eduardo IV, o mesmo príncipe que, segundo a versão oficial, havia sido assassinado na Torre de Londres por ordem de Ricardo III. A história era absurda, mas perigosamente conveniente. Warbeck não era um plebeu qualquer. Tinha o rosto certo, a postura certa e, acima de tudo, o apoio certo. A Condessa de Borgonha, irmã do falecido Eduardo IV, o havia descoberto nas Terras Baixas, provavelmente um filho de comerciantes de Tournai na atual Bélgica, e o transformará em peça de um jogo muito maior. Para ela, ele era a arma perfeita contra Henrique Tudor, cujo trono repousava sobre uma mentira, a de que os príncipes da torre estavam mortos. E Warbeck não era como Lambert Sinel, o primeiro impostor a desafiar Henrique anos antes. Sinel havia sido um fantoche, um menino manipulado por adultos. Warbeck era um rebelde ativo, astuto, e o que era pior, tinha aliados poderosos. A Escócia o abrigou. A Borgonha o financiou. A Irlanda, sempre descontente com o domínio inglês, o aclamou como seu legítimo soberano. Por 4 anos ele foi uma sombra que se recusava a desaparecer, uma ameaça que forçou Henrique a agir com mão de ferro. A resposta do rei veio em 2 frentes, ouro e aço. Para sustentar a guerra contra o impostor, novos impostos foram decretados, e o povo, já exausto, revoltou-se. O sul da Inglaterra ardeu em protestos no verão de 1497. A rebelião da Cornualha, alimentada pelo descontentamento e pela fome, marchou até as portas de Londres. Henrique viu-se obrigado a enviar sua família para a segurança da torre enquanto as tropas leais esmagavam os revoltosos em Blackheath, em 17 de junho daquele ano. 4 meses depois, em 5 de outubro, Warbeck foi finalmente capturado em Hampshire, arrastado para a torre e submetido a interrogatórios implacáveis. Sob pressão, confessou tudo, seu verdadeiro nome e sua origem humilde, a farsa orquestrada por inimigos da coroa. Henrique não perdeu tempo. Espalhou a confissão por todo o reino, desmascarando o Duque de York como um fraude, um simples flamengo ambicioso. Em novembro de 1499, após uma tentativa frustrada de fuga, Warbeck foi executado. Pôs-se fim a um capítulo que custará a Henrique mais de 13.000 libras esterlinas, uma fortuna na época, e deixará o reino à beira do caos. Mas o rei não era homem de se abater por longo tempo. Se a rebelião e a traição o haviam ensinado algo, era que a lealdade se compra com ouro ou se impõe com medo.
e Henrique escolheu os dois. A partir daquele momento, seu governo tornou-se uma máquina de precisão, fria e eficiente. Reduziu a corte a um círculo ínfimo de confiáveis, cortando despesas e centralizando o poder como nunca antes. Os nobres que outrora ditavam os rumos da política foram substituídos por administradores implacáveis, homens como Edmund Dudley e Richard Impson, que transformaram a arrecadação de impostos em uma arte sombria. Cada moeda era contada, cada propriedade nobiliárquica cobiçada. Henrique pressionava, persuadia ou intimidava os lordes a venderem suas terras para a coroa, expandindo seu domínio e enfraquecendo qualquer focos de resistência. E então veio a inovação mais sinistra, um sistema de espionagem que se infiltrava em cada canto do reino. Cortesãos, comerciantes, até clérigos eram observados. Ninguém estava a salvo das orelhas do rei. Era o absolutismo antes do absolutismo, o modelo que a França só adotaria um século depois. Henrique não precisava de um Luís XIV para mostrar-lhe o caminho, ele mesmo traçava, inspirado pelas lições de um homem que entendia o jogo do poder melhor que ninguém, Sir John Fortescue. O antigo Lord Chief Justice, morto em 1479, havia deixado um legado intelectual que Henrique agora colocava em prática. In the difference between absolute and a limited monarchy, ou, como muitos o chamavam, The Governance of England. Fortescue analisara a fraqueza fundamental da coroa inglesa, sua dependência do parlamento para tributar. Enquanto os reis franceses enriqueciam à custa de seus súditos sem precisar pedir permissão, os monarcas ingleses viam-se reféns de uma nobreza barulhenta e de comuns que, embora pobres, gozavam de privilégios incomuns. Para Fortescue, essa era a raiz das guerras que haviam devastado a Inglaterra. Um rei fraco, preso entre a espada da aristocracia e a parede das finanças. A solução? Romper o ciclo. Enriquecer a coroa por outros meios e terras, rendas anuais, controle absoluto sobre a administração, e assim libertar-se da tutela dos barões e dos burgueses. Henrique ouviu. E agiu. Nos últimos 12 anos de seu reinado, o parlamento foi reduzido a uma sombra. Entre 1497 e 1509, reuniu-se apenas uma vez em 1504, para pouco mais que formalidades. O rei não precisava mais de aprovações, ele ditava. Os cofres da coroa, outrora vazios, transbordavam. A nobreza, outrora altiva, curvava-se. O preço? Um reino que murmurava, mas não se revoltava. Um sistema que odiavam, mas do qual não podiam escapar. E enquanto a Inglaterra se ajustava a esse novo despotismo disfarçado de eficiência, Henrique voltava seus olhos para outro fronte, a Irlanda. A ilha, conquistada séculos antes, havia se tornado um pesadelo de rebeliões e lordes ingleses que, com o tempo, haviam se tornado mais irlandeses que o próprio rei. Semnel e Varbeck encontraram ali solo fértil para suas mentiras, prova de que até os supostos leais da coroa podiam virar-se contra ela. Henrique não repetiria os erros do passado. Em 1494, enviou Sir Edward Poynings com uma missão: domar a Irlanda. As reformas foram brutais. A Poynings Law foi a mais duradoura. Doravante, qualquer lei aprovada pelo parlamento irlandês deveria primeiro ser revisada e aprovada por Londres. Era a submissão institucionalizada, um jugo que duraria 3 séculos. O rei até cogitou uma invasão em larga escala, uma campanha para esmagar de vez os lordes rebeldes e os clãs nativos. Mas, pragmático como sempre, calculou os custos. Melhor deixar o conde de Kildare, um homem que, apesar de sua lealdade questionável, ainda servia aos interesses da coroa, governar Dublin em seu nome. A Irlanda poderia esperar. Havia prioridades mais urgentes, como a Espanha. Em 1501, Henrique selou o futuro de sua dinastia com um casamento que ecoaria pela história. Seu herdeiro, o príncipe Arthur, desposaria Catarina de Aragão, filha dos reis católicos, unindo as casas Tudor e Trastâmara. Quando a jovem princesa de apenas 16 anos atravessou Londres em 12 de novembro daquele ano, rumo ao Palácio de Westminster, as multidões aclamaram não apenas uma noiva, mas o símbolo de uma nova era. 2 dias depois, as promessas foram seladas. E Henrique mais uma vez provou que seu maior talento não era a guerra, mas o xadrez político. Cada peça no lugar certo, cada movimento calculado. Até mesmo a morte, quando chegasse, seria apenas mais uma jogada. O casamento de Arthur e Catarina foi celebrado na Catedral de São Paulo, em Londres, com uma pompa que ecoou por 10 dias de festins, torneios e espetáculos corteses. Depois, a comitiva real partiu rumo ao castelo de Ludlow, nas Marchas Galesas, onde o jovem casal iniciaria sua vida conjugal.
Henrique VII, ao ver seu herdeiro primogênito unido à princesa espanhola, deve ter se permitido um raro momento de satisfação. Não apenas o dote era substancial, uma fortuna que reforçaria seus cofres, mas a aliança com os reis católicos consolidava o prestígio da dinastia Tudor perante a Europa. Tudo parecia seguro. O legado de Henrique finalmente estava garantido. Até que o destino, como sempre, interveio com sua crueldade habitual. Em março de 1502, menos de 6 meses após as bodas, o príncipe Arthur adoeceu. A suspeita recaiu sobre a suor anglicana, aquela peste misteriosa que varria a Inglaterra em ondas mortíferas, ceifando jovens e sadios sem aviso. Médicos e clérigos se debateram em vão. No dia 2 de abril, o herdeiro do trono expirou. O luto que se abateu sobre Westminster foi tão profundo que até as paredes do palácio pareceram curvar-se sob seu peso. Henrique, o rei de rosto impassível, desmoronou. Seus gritos de dor, raivosos, desesperados, chocaram a corte, acostumada a vê-lo dominar até as emoções mais íntimas. Elizabeth de York, sua rainha, compartilhava da mesma agonia. Juntos enterravam não apenas um filho, mas o futuro que haviam tecido com tanto cuidado. O funeral de Arthur em Worcester foi uma cerimônia de esplendor sombrio, longe dos olhares curiosos de Londres. Mas o verdadeiro terremoto não foi o luto, e sim suas consequências. Com a morte do primogênito Henrique, o segundo filho, tornava-se o único herdeiro masculino. Um fardo pesado demais para um menino de 10 anos. E como se o destino quisesse provar que sua malícia não tinha limites, menos de um ano depois, a rainha Elizabeth morreu no dia de seu 37º aniversário, vítima de complicações no parto. A criança que trouxe ao mundo, uma menina chamada Catarina, sobreviveu apenas 8 dias. Em 12 meses, Henrique VII perdeu 2 filhos e a esposa. A Inglaterra chorou Elizabeth como poucas vezes chorara uma rainha. Ela era o rosto amável da monarquia, o contrapeso à frieza calculista do rei. Seu funeral, uma das cerimônias mais suntuosas e caras do reinado, mais de 3.000 libras, uma fortuna para um monarca conhecido por sua parcimônia, foi também um adeus à última sombra de humanidade que ainda restava em Henrique. Após sua morte, o rei se enclausurou por dias, recusando-se a ver qualquer pessoa. Quando finalmente emergiu, quem o conhecia notou algo perturbador. O homem que retornou era mais duro, mais implacável. A dor o havia transformado em algo ainda mais temível. Mas o luto não podia paralisar um rei. Havia um reino a preservar, uma dinastia a salvar. Henrique voltou-se então para o único herdeiro que lhe restava. O príncipe Henrique, agora o centro de todas as esperanças e de todas as pressões. O rei, sempre exigente, tornou-se um mestre implacável. Cada lição, cada repreensão, cada expectativa depositada sobre os ombros do menino era como um martelo forjando não apenas um futuro monarca, mas um homem marcado pela sombra de um pai inatingível. Alguns historiadores sugerem que foi nesse caldeirão de cobranças e críticas que nasceu a personalidade conturbada do futuro Henrique VIII, uma mistura explosiva de brutalidade disfarçada de autoridade, narcisismo camuflado por carisma, e uma sede insaciável por provar seu valor, a qualquer custo. Enquanto isso, os negócios da coroa não podiam esperar. Com uma frialdade que chocaria até seus mais próximos conselheiros, Henrique arranjou, apenas 6 meses após a morte de Elizabeth, o casamento de sua filha Margaret, de 13 anos, com Jaime IV da Escócia. Uma união política, é claro, mas também um sinal de que o rei não permitiria que o luto atrapalhasse seus planos. E então havia a questão de Catarina de Aragão. Os reis católicos, pais da jovem viúva, exigiam seu retorno à Espanha junto com o dote, uma fortuna que Henrique não tinha a menor intenção de devolver. A solução? Uma jogada ousada, até mesmo escandalosa: casar Catarina com o príncipe Henrique. Para isso precisava de uma dispensação papal baseada no argumento frágil e conveniente de que o casamento de Catarina e Arthur nunca havia sido consumado. As negociações com Roma e com os soberanos espanhóis se arrastariam por anos, e só em 1509, já no reinado de Henrique VIII, o casamento finalmente se concretizaria. Mas as dúvidas legais, como sombras teimosas, persistiriam, prontas para ressurgir 2 décadas depois com consequências que abalariam não apenas a monarquia, mas a própria alma da Inglaterra. Enquanto o rei se debatia entre o luto e a sobrevivência política, seu reino fermentava em silenciosa revolta. Em 1503, Henrique recrutou Edmund Dudley, um advogado londrino de mão de ferro, para intensificar seus métodos de arrecadação, métodos que, em qualquer outra época, seriam chamados de extorsão. Sob a batuta de Dudley, a coroa transformou instituições tradicionais, como a Câmara Privada e o Tesouro Real, em máquinas de extrair riqueza.
Leis há muito esquecidas foram ressuscitadas para multar cidadãos por infrações menores. Quem ousasse protestar era jogado na prisão. Nobres que mantinham exércitos privados, uma prática secular na Inglaterra medieval, foram alvo de pesadas sanções, sob o pretexto de segurança do reino. Na verdade, era uma manobra para evitar que qualquer lorde ambicioso, como Warwick outrora, desafiasse o poder real. Pior ainda foi a criação do Conselho Aprendido na Lei, um grupo seleto de juristas que agia nas sombras, intervindo em processos judiciais, impondo multas que iam direto para os cofres do rei. Era uma afronta às tradições legais inglesas, um golpe contra os direitos consagrados em documentos como a Magna Carta. Não por acaso, quando Henrique VIII subiu ao trono, Dudley foi um dos primeiros a cair. Acusado de traição, foi executado sem piedade. O povo não o lamentou. Até 1507, porém, uma estrela começava a brilhar mais forte que a do próprio rei, a de seu filho, o príncipe Henrique. Henrique VII, astuto como sempre, soube capitalizar o carisma natural do herdeiro. Naquele ano, confiou ao jovem de 15 anos a organização dos torneios da primavera. E o príncipe não decepcionou. Presidiu as cerimônias com uma graça que contrastava com a austeridade do pai, cumprimentando nobres e plebeus com igual cordialidade, distribuindo prêmios com generosidade. Enquanto o rei era visto como um tirano avaro, o filho irradiava um magnetismo que cativava até os mais céticos. Não era à toa que nos bastidores, muitos já o chamavam de o rei que viria, e torciam para que esse dia chegasse logo. Henrique VII, o rei do inverno, havia governado com mão de ferro e um coração cada vez mais gelado. Seu herdeiro, ao contrário, prometia ser um soberano de outra estirpe, um homem que buscava glória, não ouro, que distribuiria favores, não castigos, que governaria com o brilho de um sol nascente, e não com a sombra de um crepúsculo eterno. Mas a história, como Henrique VII bem sabia, adora ironias cruéis. E o príncipe que todos idealizavam ainda teria que provar se era feito do mesmo aço que seu pai, ou se no fundo, carregava consigo as mesmas fraquezas que um dia fariam de seu reinado não uma era de ouro, mas um campo de ruínas. A desconfiança e a extorsão haviam esculpido seu rosto muito antes que a idade o fizesse. Quando Henrique VII completou 50 anos, em janeiro de 1507, os retratos que imortalizariam sua imagem décadas depois já revelavam os estragos de uma vida forjada entre intrigas e poder. Os pomulos altos, o nariz afiado e o queixo fendido. Traços que sempre lhe deram uma aura de autoridade, agora pareciam proeminentes demais, como se a própria carne estivesse recuando diante do peso de seus anos. A pele, outrora pálida, tornará-se translúcida, sulcada por rugas profundas que serpenteavam da testa até as laterais do nariz, enquanto olheiras cavadas se aninhavam sob um olhar azul e gélido. Era o rosto de um homem cuja juventude prometera grandeza, mas cuja maturidade fora consumida por uma corte de companheiros indesejados, a ansiedade, a suspeita, a decepção, a tragédia, a doença e o luto. Sua saúde, há muito tempo em declínio, agora sucumbia a um mal que seus médicos, com receio reverencial, ousavam chamar de tísica. Em janeiro de 1509, o rei retraiu-se para os aposentos de Richmond Palace, onde a morte o aguardava como uma sombra paciente. No dia 21 de abril, aos 52 anos, após 24 de reinado, Henrique VII expirou. Por 2 dias o silêncio foi sua última ordem. A notícia de sua morte foi guardada a 7 chaves, conhecida apenas por aqueles que testemunharam seus últimos suspiros. Enquanto isso, os conselheiros do falecido monarca moviam-se com precisão cirúrgica. Não haveria espaço para rebeliões, não haveria repetição da guerra civil que uma vez dilacerara a Inglaterra. Antes que o mundo soubesse que o velho rei partirá, seu herdeiro já deveria estar firme no trono, corado com a autoridade que nenhum usurpador ousaria desafiar. Quando a notícia finalmente vaza, poucas lágrimas são derramadas. Henrique VII não era amado, não pelo povo, não pela nobreza, não pelos magistrados que em segredo celebravam o fim de um reinado que os esmagara sob o peso de impostos e desconfianças. Até mesmo na corte, onde a lealdade era moeda corrente, seu nome era pronunciado com um suspiro de alívio. Exceto por uma mulher, Margaret Beaufort, sua mãe. Ela que fora sua aliada mais fiel, seu conselheiro mais astuto, seu porto seguro em cada tempestade, não vacilou nem mesmo diante da morte. Enquanto os outros já voltavam seus olhos para o futuro, Margaret agia. Secou as lágrimas pelo filho apenas o tempo necessário para garantir que o neto, o jovem Henrique VIII, ascendesse sem contestação.
Foi ela quem orquestrou o funeral do pai e a coroação do filho, foi ela quem sussurrou ao ouvido do novo rei os nomes dos homens que deveriam compor seu conselho privado, e Henrique VIII, ainda que impaciente por reinar sozinho, ouviu. Cada recomendação foi seguida à risca. Mas o destino, cruel em sua pressa, não lhe concederia muito tempo. No dia seguinte ao 18º aniversário de seu neto, 29 de junho de 1509, menos de 2 meses após enterrar o filho, Margaret Beaufort fechou os olhos para sempre. Foi sepultada em um túmulo majestoso, a poucos passos dos corpos de Henrique VII e Elizabeth de York, na abadia de Westminster, onde suas efígies, de mãos postas em oração, repousariam para a eternidade como testamento de uma dinastia que ela própria ajudara a forjar. O reinado que se seguiu começou com um brilho cegante, e desabou em um caos ainda mais profundo do que qualquer coisa que Henrique VII pudesse ter imaginado. Seu filho não era um homem de cautela nem de equilíbrios. Onde o pai medira cada moeda, cada aliança, cada risco, Henrique VIII jogaria tudo ao vento em nome de uma obsessão, a guerra. Retomar as terras francesas perdidas desde os tempos de Eduardo III não era um capricho, era uma herança envenenada, um sonho de glória que drenaria os cofres da Inglaterra em 3 campanhas desastrosas. Por quê? Por um punhado de terra em Boulogne, arrebatado e perdido em questão de anos, enquanto o tesouro do reino se esvaía como areia entre os dedos. E no entanto não seria a guerra que definiria seu legado, mas o amor, ou melhor, a falta dele. Quando Catarina de Aragão, sua primeira esposa, falhou em lhe dar um herdeiro masculino, Henrique VIII não viu um acaso, mas um pecado. Um pecado antigo tecido nas sombras de um casamento que nunca deveria ter existido. Afinal, Catarina fora esposa de seu irmão, Arthur, e se a união tivesse sido consumada como ele agora jurava acreditar, então seu próprio leito era maculado por incesto. O Papa recuou. A Espanha resistiu. E assim, com a teimosia de um homem que confunde desejo com destino, Henrique rasgou a Inglaterra da Igreja de Roma, desencadeando uma fratura que ecoaria por séculos. 5 outras mulheres se seguiriam em menos de uma década, algumas amadas, outras descartadas, uma decapitada. Até que finalmente a terceira esposa, Jane Seymour, lhe deu o que tanto almejava, um filho, Eduardo VI. Mas sob cada casamento, cada divórcio, cada execução, latejava a mesma pulsão que consumira seu pai. A obsessão pela sucessão. Henrique VIII pode ter odiado a parcimônia de Henrique VII, pode ter desprezado sua desconfiança sistemática, mas no fundo, era seu herdeiro em mais do que sangue. As guerras das rosas ainda assombravam seus sonhos, o espectro da instabilidade o perseguia. Se o pai governara com o punho cerrado para evitar o colapso, o filho governaria com o machado, e chamaria isso de grandeza. Dizem que Henrique VII foi um tirano. Mas a história, quando julga, esquece-se de perguntar: o que mais ele poderia ter feito? Um homem que ascendeu ao trono por um milagre de traições e batalhas, cujo direito ao poder era tão frágil quanto o papel que o declarava rei. Um homem que, cercado por nobres sedentos de sangue e por um reino exausto de guerras, escolheu esmagar a rebelião antes que ela nascesse. Sim, ele enfraqueceu a nobreza. Sim, ele encheu os cofres do reino às custas de seus súditos. Mas quando entregou a coroa a seu filho, a Inglaterra não estava em chamas, estava de pé. E isso, no século XV, era quase um milagre. Então, pergunta-se, foi Henrique VII um déspota desnecessário, ou um estrategista impiedoso que salvou a Inglaterra de si mesma? A resposta, como tudo na história, depende de onde se está, se entre os nobres que viram seus poderes minguar, ou entre os camponeses que pela primeira vez em décadas, não acordaram com o som de espadas se chocando além dos muros. Uma coisa, porém, é certa. Enquanto seu filho queimaria o reino em busca de glória, Henrique VII o deixará intacto. E às vezes, na política como na vida, a sobrevivência é a maior das vitórias.